Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus e vamos dar início hoje à série Confiança. E para começarmos nessa série, nós vamos falar sobre uma história incrível de um dos reis de Israel, um homem cheio de Deus, um homem que amava o Senhor, que era apegado ao Senhor. E diz a palavra de Deus, aqui em 2 Reis, capítulo 18, que esse homem é o rei Ezequias. Então nós vamos aprofundar essa semana nessa história e em outra história também muito conhecida de todos nós. Vou deixar vocês aí na expectativa. Acompanhe o programa essa semana. Certo é que vamos falar sobre confiar, sobre confiança em Deus. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oseias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor como seu antepassado Davi. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Glória a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa e essa história ela é incrível, porque o rei Ezequias, ele teve uma confiança em Deus tão grande, ele se apegou ao Senhor de uma maneira tão poderosa. Mas antes de aprofundarmos mais nesse texto bíblico, nessa história incrível, nós precisamos saber um pouquinho sobre o que significa confiança. Confiança é a crença na sinceridade, lealdade, fidelidade, retidão moral no caráter de alguém. Quando você confia em alguém, você está confiando, você tem uma fé que aquela pessoa é leal, que aquela pessoa é sincera, que aquela pessoa é verdadeira, que aquela pessoa ela tem uma retidão moral, ela tem um caráter que é digno de confiança. Ninguém confia numa pessoa sem caráter, ninguém confia numa pessoa mentirosa, ninguém confia numa pessoa desleal, ninguém confia num trapaceiro, numa trapaceira, ninguém confia em pessoas assim. A confiança, ela é atribuída apenas àqueles que são dignos dela. E quais são as pessoas dignas de confiança? Aquelas que mostram fidelidade, aquelas que mostram lealdade, aquelas que mostram retidão moral, aquelas que têm caráter, um caráter aprovado diante de todo mundo. Realmente, somente essas pessoas, elas conseguem ter a confiança das outras pessoas. Somente as pessoas sinceras conseguem adquirir confiança. E Deus, ele é tudo isso e muito mais. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é leal, ele é poderoso, ele não mente, ele não é como o homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E confiar em Deus é saber, é ter convicção que ele faz tudo para o nosso bem, que ele faz tudo para o bem daqueles que o amam. Confiar em Deus, ter a confiança em Deus, é saber que o mundo pode estar desmoronando, mas ainda assim existe um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Confiar em Deus, gente, é algo tão maravilhoso, tão poderoso, que as minhas palavras ficam limitadas para expressar o tanto que é realmente maravilhoso confiar em Deus. Não tenho nem palavras para expressar a grandeza dessa palavra confiança no Senhor. Mas vamos entrar na história de Ezequias, porque vamos aprender com ele como confiar no Senhor. O rei Ezequias foi um homem que se apegou a Deus. Só que antes de falar disso, eu quero falar com você que é impossível você confiar em Deus se você não conhecê-lo. É impossível alguém confiar em Deus sem conhecê-lo. Você precisa conhecer o Senhor. É impossível você confiar em alguém que você não conheça. Ou é possível? Será que é possível a gente confiar em uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não faz nem ideia? Eu trabalho com imóveis também e várias vezes quando alguém fala comigo assim, essa pessoa é de confiança, eu vou comprar esse imóvel, mas essa pessoa que você está me indicando, ela é de confiança? Porque as pessoas, elas precisam ter confiança para saber se realmente aquilo que ela vai fazer é um bom negócio ou não é. Então nós precisamos entender, não tem como você confiar em Deus, não tem como você depositar a sua confiança em Deus se você não conhecê-lo.
E a única maneira de você conhecer Deus, de você conhecer Jesus, é lendo a palavra de Deus, é vivendo uma vida com Ele, é se apegar ao Senhor, como o rei Ezequias fez. Diz a palavra que ele se apegou a Deus e não houve um rei que confiou tanto em Deus como ele, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e fez a vontade do Senhor. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o reinado, ele tinha 25 anos de idade, foi destruir toda a idolatria que existia em Israel, em Judá. Ele foi rei do Reino do Sul. Lembrem que eu falei semana passada que Israel era uma nação só, mas houve uma rebelião, houve uma divisão ali e Israel se tornou em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Sul era o povo judeu, na verdade era o pessoal da tribo de Judá, mais a tribo de Benjamim. E aí se tornou o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém. Dali veio a origem dos judeus, né? Dali veio a origem da religião judaica também. Então nós precisamos conhecer um pouco da história para entendermos quando a palavra diz as coisas que nós lemos, muitas vezes não entendemos, mas é porque existem pontos que nós precisamos aprender historicamente sobre a palavra do Senhor. Então o rei Ezequias, ele era um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele andou nos caminhos do seu antepassado, o rei Davi, ou seja, ele foi amigo de Deus, ele se apegou e ele confiava no Senhor. Não houve nenhum rei que confiou tanto em Deus, que tinha uma confiança real, tão poderosa em Deus quanto ele, nem antes, nem depois. E diz a palavra de Deus que com o passar dos anos, lá no ano 14 do seu reinado, aconteceu uma situação inesperada no reino de Judá. Havia uma nação, a nação da Assíria, e um rei chamado Senaqueribe. Esse rei da Síria, ele começou a dominar muitas nações ali em volta naquele tempo, ele começou a dominar muitos reis. Ele conquistou, inclusive, o reino de Israel, o reino sul, o reino do norte. Ele conquistou o reino do norte, da parte de Israel, e agora ele estava indo para conquistar também o reino do sul, que era onde o rei Ezequias era rei. Ele já tinha conquistado algumas cidades fortificadas que tinham ali no reino de Judá, e diz a palavra de Deus que quando ele cerca ali a cidade de Jerusalém, ele manda mensageiros fazer ameaças para o rei Ezequias. E os mensageiros chegam ao rei Ezequias com mensagens de afronta, dizendo para o povo e dizendo para o rei Ezequias e para todo mundo: vocês estão enganados, vocês acham que alguém vai poder livrar vocês da mão do rei da Síria? Vocês confiam em Deus? Vocês acham que Deus vai livrar vocês? E eles começaram, os mensageiros do rei da Síria começaram a dizer palavras de afronta, palavras que realmente fizessem com que o povo temesse ao rei da Síria. Gente, de fato, ele tinha conquistado muitas nações. Aí diz a palavra aqui no versículo 19, o porta-voz do rei da Síria mandou que transmitissem essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? O rei Ezequias não quis se submeter ao domínio do rei da Síria. Eles queriam destruir, gente. Eles queriam dominar o povo de Israel, o povo ali de Judá. Eles queriam realmente levar cativo as mulheres, as crianças. Queriam levar toda a riqueza do reino. Queriam desfazer o reino e subjugar o rei. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias, ele confiava no Senhor. Ele estava apegado a Deus. E aí o inimigo manda essa mensagem dizendo: em quem você confia? Em quem você tem tanta confiança? Que audácia a sua se rebelar contra o rei da Síria? Quem você pensa que é? E aí o rei Ezequias, diante daquelas ameaças, mais pra frente diz a palavra de Deus que eles mandam outras mensagens falando assim: olha, ninguém pode livrar vocês da mão do rei da Síria, porque todos os reinos que nós entramos, nós destruímos. Quem é? O rei Ezequias está enganando vocês, dizendo para vocês confiarem no Senhor. Não existe nenhum Deus que possa livrar vocês das mãos do rei da Síria. Versículo 33 diz: acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Ramate, de Arpade, e quanto aos deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Acaso algum Deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo do meu poder? O que o fez pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Olhem só, gente, qual era as palavras de afronta do inimigo contra o povo contra o rei Ezequias e contra o povo de Judá.
Mas diz a palavra do Senhor, logo adiante no capítulo 19, que Ezequias pega aquelas cartas de afronta, aquelas cartas de ameaça. Ezequias confiava no Senhor. Ele sabia que Deus podia por ele. Ele não tinha exército suficiente, o exército dele era minúsculo. Ele não tinha pessoal suficiente para guerrear, para enfrentar o rei da Síria, porque de fato o rei da Síria tinha feito muitas mortes por onde ele passava. Olhando aos olhos humanos, o reino de Judá ia ser destruído. Olhando aos olhos humanos, eles seriam incapazes, nunca eles conseguiriam vencer o rei da Síria, porque eles não tinham força militar, eles não tinham soldado suficiente, eles não tinham armas de guerra, não tinham carros de guerra, eles não tinham força para lutar contra o império, o reino da Síria. Mas diz a palavra de Deus que Ezequias faz uma coisa. Ele se apresenta diante do Senhor. Ele manda uma mensagem, mensageiros ao profeta Isaías. E ele diz ao profeta Isaías, manda as cartas ao profeta Isaías. E ele diz, assim diz o rei Ezequias, hoje é dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe dela não tem forças. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz do rei da Síria, que enviou para desafiar o Deus vivo e castigue suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Eram poucos, eles eram poucos, tinham poucas pessoas ali. Mas Ezequias, ele confiava no Senhor e ele buscou a ajuda de Deus. Ele disse, hoje para nós é um dia de angústia. Hoje para nós é um dia de humilhação. Hoje é um dia de afronta, é um dia de humilhação. Sabe quantas vezes nós já passamos por dias assim? Talvez hoje você esteja vivendo um dia de humilhação, um dia de insulto, um dia de vergonha. Talvez hoje as coisas não estejam indo do jeito que você planejou, talvez esteja tudo dando errado e às vezes acontece isso. Acontece na nossa vida aquele dia horrível, aquele dia terrível de vergonha, de medo, de humilhação, de dúvidas. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós não nos preocupamos e não buscamos a ajuda dos homens. Nós apresentamos diante de Deus a afronta, porque quando apresentamos diante de Deus a afronta, quando confiamos no Senhor, sabemos que Ele tem poder e Ele é capaz para nos livrar. Ele vem em nosso favor. E a palavra do profeta Isaías ao rei Ezequias, vinda do Senhor, foi: não tenha medo, porque pelo mesmo caminho que o rei da Síria veio, ele voltará. Colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, porque as palavras que o inimigo lançou eram palavras de afronta, palavras de medo. É isso que o inimigo faz, muitas vezes ele faz exatamente desse jeito, nos afronta, nos acusa, coloca em dúvida a nossa fé em Deus, coloca em dúvida realmente se o Senhor está conosco ou não. Quantas vezes passamos por lutas, estamos cercados, somos perseguidos e colocam em dúvida a nossa fé em Deus? Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus cuida de você mesmo? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai livrar você mesmo? Será que Deus pode? Será que isso? Será que aquilo? Eu acho que não, porque Deus até agora não veio te ajudar. Então você acha que Deus vai mudar a sua história? Vai nada. É isso que o inimigo faz. E quando ele não lança essas afrontas em pensamentos, ele manda mensageiros. Ele usa a boca de pessoas para afrontar. Mas é importante, é importantíssimo fazermos, criarmos, construirmos a nossa confiança em Deus. Porque quando o inimigo vem contra nós nos afrontando, querendo esmorecer as nossas forças, querendo abalar a nossa fé, nós sabemos em quem cremos. Colocamos as afrontas diante do Senhor. E quando colocamos as afrontas diante do Senhor, porque quando o inimigo ataca você, ele ataca Deus. Você tem que entender que você é a menina dos olhos de Deus. Então, por isso que a gente não precisa ter medo. E Ezequias tinha essa certeza. Ele tinha certeza que aquelas palavras que falaram contra ele não era contra ele, mas era contra o Deus vivo. Ele disse: tomara que o Senhor tenha ouvido essas palavras. Tomara que o Senhor tenha ouvido tudo o que o rei da Síria disse aqui nessa carta. Tomara que essas palavras cheguem aos ouvidos de Deus. E Deus disse: eu ouvi as palavras de Senaqueribe. Eu ouvi as palavras do inimigo. Eu defenderei vocês, eu lutarei por vocês. E eles ficaram, com o coração fortalecido naquela palavra. E diz a palavra do Senhor, mais pra frente aqui, para me finalizar a mensagem de hoje, que diz no versículo 35, que naquela noite, Deus enviou um anjo ao acampamento dos assírios. Um anjo matou 185 mil soldados assírios. Os sobreviventes acordaram de manhã e viram aqueles cadáveres espalhados por toda parte. O povo de Judá não precisou lutar.
eles só confiaram no Senhor. Eles confiaram no Senhor e Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados. Os que restaram ficaram apavorados e fugiram, não entraram em Jerusalém, eles não pegaram o rei, eles não mataram o restante do povo que tinha sobrado. Por quê? Porque o rei Ezequias confiava no Senhor, porque o rei Ezequias não lutou por si mesmo, não buscou a força e a ajuda do homem, mas buscou a ajuda do Senhor, porque ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus era leal, que Deus era fiel, que Deus era poderoso, que Deus era digno de confiança, e ele buscou o auxílio do Senhor e Deus o sustentou. Que nós possamos confiar no Senhor e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Nesse momento eu convido você a orar comigo e amanhã nós continuamos aqui na série Confiança. Senhor, te louvo, te agradeço, obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Que o Senhor mova, Deus, com teu amor, com teu poder em cada vida. Renove as forças daquele que não tem nenhum vigor. Senhor, que cada pessoa que me pediu oração seja tocado pelo teu amor e que no nome de Jesus haja vida em cada coração. É o que eu te peço.